Salve jovem, a gente vai para mais uma questão dessa vez do Enem 2019, é a segunda aplicação que teve, né? E aí já vai deixando aquele teu like para dar aquela fortalecida, né? Aquela valorizada no trabalho. E também não esquece de compartilhar com os teus amigos que também estão se preparando para fazer o Enem, né? A gente não sabe ainda se vai ter uma data fixa ainda para o Enem, né? Ainda não tem uma definição, mas a gente tem que sempre que estar preparado para quando definirem essa data a gente chegar lá e arrebentar. Então vamos lá. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados contendo propanona, tá? Água, tolueno, tetracloreto de carbono e eu tenho também o etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Então eu tenho a solubilidade deles e eu tenho também a inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados. Os frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos que são miscíveis entre si. Os frascos 2 e 4 também têm líquidos que são miscíveis entre si. E os frascos 3 e 4 contêm líquidos que não são inflamáveis. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco. Tá. Então olha só, eu tenho essas 5 substâncias aí. E eu tenho situações que são informações sobre elas, o que elas fazem. Então olha só, a propanona, pelo final aqui, eu sei que se trata de uma cetona. Se é uma cetona, quer dizer que tem o grupo carbonila no meio da cadeia. Tá? Então ela tem a presença de um oxigênio. Tá? A água todo mundo sabe, ou deveria saber, que é H2O. Tolueno é um derivado do anel benzênico, que eu tenho o anel benzênico, e nesse anel benzênico eu tenho um radical metil conectado, isso que é o tolueno. Tá? Ele é um hidrocarboneto na verdade. E o tetracloreto de carbono, eu vou pelo nome, ó. Tetra me indica 4. 4 o quê? 4 cloros, juntamente com o carbono. Então seria aqui, ó, CCl4. Isso que é o tetracloreto de carbono. E eu tenho o etanol, né? Ol indica que é um álcool, então quer dizer que em algum lugar dessa cadeia eu tenho a presença de hidroxila. O que eu consigo definir a partir disso? Que alguns compostos são polares e outros são apolares. Por exemplo, qualquer composto que tenha oxigênio em sua composição, ele é composto polar. Então aqui, ó, este cara, ele é polar. Automaticamente, este cara aqui, a água, também é polar. E aqui, ó, essa hidroxila, ela também vai indicar que eu tenho um composto que é polar. Os compostos que são polares, gente, eles são miscíveis entre si, porque na química, polar ele interage com polar e apolar ele interage com aquilo que é apolar também, porque semelhante dissolve semelhante na química. Então, quando a questão fala que os frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos que são miscíveis entre si, se são 3 substâncias que são miscíveis, são quem? São as 3 substâncias que são polares. Então, eu tenho justamente aqui para frasco 1, 3 e 5 situações que vão envolver a propanona, vão envolver a água e vão envolver o etanol. Isto aqui para a primeira situação. Para a segunda situação, fala que 2 e 4 são miscíveis entre si. Tá, olha só. Tolueno, por ser um hidrocarboneto, isto aqui é uma substância que é apolar. Essa substância tetracloreto de carbono também é uma substância que é apolar. Por quê? Dentro da química existe um tipo de molécula chamada molécula AX4. Toda molécula que for AX4, que é o que? Um átomo isolado, acompanhado de 4 átomos ao seu redor. Quando você tem uma configuração desse tipo, é dito que a substância ela apresenta uma característica apolar. Então, CCl4 ele se encaixa nesse tipo de molécula. Então, se ele vai interagir com o hidrocarboneto, que é o tolueno, eles se misturam bem. Então, quer dizer que a segunda informação está falando justamente dele, do tolueno e do tetracloreto de carbono. Então, isto aqui é a minha segunda informação. Agora, fala o seguinte, que os frascos 3 e 4 contêm líquidos que não são inflamáveis, que não conseguem entrar em combustão, que não conseguem queimar. Geralmente, compostos que têm oxigênio em sua composição são compostos que queimam. Porém, nós sabemos que a água, você não consegue tocar fogo na água. Então, quando a questão fala que o 3 e o 4 são líquidos que não são inflamáveis, automaticamente já tenho que entender que um deles vai ser a água. Agora, qual deles vai ser a água? Simples. Pela definição, os 3 primeiros líquidos aqui que se misturam são justamente os 3 caras que são
polares. Então quer dizer que a água é um deles. Se um desses 3 caras aqui não entra em combustão, basta eu pensar, poxa, isso daqui, etanol, é álcool, tem que queimar. Propanona é acetona, se você tocar fogo nisso, ela pega muito bem. Quem não pega fogo daqui? A água. Automaticamente a água vai ser provavelmente esse composto 3 bem aqui, né? E é justificado e identificado por ser um líquido que não é inflamável. Então, com base nisso, eu consigo entender que a minha alternativa correta vai ser a letra C para essa questão. No caso, a água vai estar contida no frasco 3, porque ela é miscível com compostos que são polares e ao mesmo tempo ela é um composto que não é inflamável. Espero que você tenha entendido, né? Não esquece de deixar o teu joinha. Se quiser comentar alguma informação, quiser pedir alguma questão específica, pode pedir que eu vou ler todos os comentários. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!